te, se, nos, se. Não, não é uma música do Michael Jackson. É só a língua portuguesa. Olá, sou a Matilde, sou professora de português para estrangeiros e seja bem-vindo ao meu canal. Se já te aventuraste a ler notícias ou outras coisas em português, provavelmente já reparaste nestas pequenas palavrinhas que aparecem antes ou depois do verbo, geralmente ligadas por um hífen, ou como alguns portugueses gostam de chamar, por um tracinho. Estas pequenas palavrinhas chamam-se pronomes e vais vê-las muitas vezes no teu dia-a-dia. Por isso é que este vídeo é tão importante. E se concordas comigo na importância deste vídeo e antes de avançarmos, peço-te que subscrevas o canal se ainda não és inscrito. Lembra-te que tem custo zero para ti, mas a mim ajuda-me imenso aqui na plataforma. Deixa também o teu like e partilha este vídeo com quem precisa. Agora sim, bora lá. Primeiro, vamos chamar as coisas pelos nomes. O que te vou falar hoje chamam-se verbos pronominais. E estes verbos têm esta característica de poder ter sempre ou, em algumas situações, estes pronomes me, te, se, etc., antes ou depois do verbo. Segundo, estes verbos com pronome são reflexivos. E o que é isso exatamente? Pensa no que acontece quando te vês ao espelho. Tu pegas no espelho e o espelho reflete a tua imagem. É exatamente isso que acontece com o verbo reflexivo. Quem faz uma ação também recebe aquela mesma ação. Então é como que um espelho, quando reflete o que eu ou outra pessoa qualquer faz. E este tipo de verbos que te falei, os verbos pronominais, estão divididos em dois níveis. O primeiro nível são os que funcionam só com o pronome e que nós chamamos de essenciais. E o segundo nível são os que funcionam com ou sem o pronome, que são os que nós chamamos de acidentais. Passo a explicar. Há alguns verbos que são sempre reflexivos, ou seja, não é possível a pessoa A fazer aquela ação à pessoa B. E se reparares no tipo de ações, que já vais ver exemplos daqui a pouco, são sempre ações muito pessoais, que só apenas uma pessoa pode estar envolvida diretamente naquela ação. Exemplo, o verbo arrepender-se. Só a própria pessoa é que se pode arrepender da sua própria ação. Não é possível eu arrepender do que a Ana faz. Aliás, nem é possível conjugar o verbo arrepender-se sem estes pronomes à frente. Então, só eu é que me posso arrepender das minhas próprias decisões e ações. O mesmo acontece com o verbo queixar-se. Eu queixo-me de alguém, mas eu não queixo alguém. Mais uma vez, não funciona e não é possível conjugar o verbo queixar-se desta forma. Quem faz a ação tem sempre de a receber também. Agora, um quadro com exemplos mais comuns de verbos pronominais essenciais. Eu vou lê-los a todos, mas no final podes fazer pausa e tirar print. Arrepender-se, suicidar-se, zangar-se, queixar-se, abster-se, dignar-se. Pausa para o print. Agora, os verbos que funcionam com ou sem pronome, os verbos pronominais acidentais. Estes são a maioria, mas a forma de identificar se eles vão precisar de pronome ou não é a mesma. Vamos ver um exemplo. Eu tenho uma cadeira e com esta cadeira eu posso fazer e receber duas ações. Estas duas ações vão ser sentar e levantar. Eu sento o meu corpo na cadeira e eu levanto o meu corpo da cadeira. Então, eu sento-me na cadeira e eu levanto-me da cadeira. Eu faço aquela ação e eu também recebo aquela ação. Nesta situação específica, estes dois verbos tornam-se reflexivos porque eu faço a ação e não há mais ninguém que receba aquela ação. Sou eu que a recebo também. Mas vamos imaginar que eu tenho um bebê ou que eu tenho uma criança e que vou sentar aquele bebê ou aquela criança na cadeira. Então eu sento o bebê na cadeira e eu levanto o bebê da cadeira. Aqui, como já percebeste, não vamos usar pronome, porque eu fiz a ação, mas quem a recebeu foi o bebê. Conclusão. Se quem faz e recebe a ação é a mesma pessoa, então o verbo é reflexivo e vamos usar pronomes. Se quem faz e recebe a ação são pessoas diferentes,
Então o verbo não é reflexivo e não vamos usar pronomes. Então, e todos os verbos podem se tornar reflexivos? Só apenas alguns verbos fazem sentido serem reflexivos. E para ficares mais esclarecido, vou-te deixar aqui uma lista de verbos pronominais acidentais mais comuns para tu usares no teu dia-a-dia. Assim como também vou fazer um exemplo usando o pronome e um exemplo sem o pronome, para conseguires ver a diferença. A primeira, sentar-se ou sentar. Eu sento-me na cadeira, eu sento a Maria na cadeira. Deitar-se ou deitar. Tu deitas-te na cama, tu deitas a Maria na cama. Vestir-se ou vestir. Ela veste-se rápido, ela veste o casaco rápido. Despir-se ou despir. Ela despe-se à noite, ela despe o pijama. Esquecer-se ou esquecer. Nós esquecemo-nos da chave em casa. Nós esquecemos a chave em casa. Lembrar-se ou lembrar. Vocês lembram-se da vossa avó? Vocês lembram a vossa avó? Enganar-se ou enganar. Elas enganam-se facilmente. Elas enganam as pessoas facilmente. Pentear-se ou pentear. Eu penteio-me todas as manhãs. Eu penteio o cabelo todas as manhãs. Lavar-se ou lavar. Tu lavas-te todos os dias? Tu lavas o cabelo todos os dias? Aceitar-se ou aceitar. Ela aceita-se como é. Ela aceita a Maria como ela é. Sentir-se ou sentir. Nós sentimos-nos felizes aqui. Nós sentimos coisas estranhas aqui. Cortar-se ou cortar. Vocês cortam-se com a tesoura. Vocês cortam o papel com a tesoura. Maquilhar-se ou maquilhar. Elas maquilham-se todos os dias. Elas maquilham as clientes para o casamento. Preocupar-se ou preocupar. Eu preocupo-me muito. Eu preocupo muito a minha mãe. Se quiseres tirar print de todos estes exemplos, aproveita agora. Faz pausa e tira print. Se sobreviveste até aqui, parabéns! Esta é a parte 1 deste universo gigante e complexo de verbos pronominais. No próximo vídeo vais aprender como se conjugam e, no caso dos verbos pronominais acidentais, se é ou não mais comum usar-se essa versão ou usar-se a versão normal, sem o pronome. Espero que tenhas gostado deste vídeo e que te possa ser útil. Não te esqueças de subscrever o canal se ainda não o fizeste no início do vídeo, deixar o teu like, comentar, partilhar com quem precisa. Como sempre, na caixa da descrição tens um link onde podes apoiar o meu trabalho através de uma pequena doação e tens também o link para o meu Instagram, se me quiseres seguir por lá. Durante estas semanas eu estou a fazer um desafio nos stories todos os dias, que é o desafio da família de palavras. Então, se quiseres aumentar o teu vocabulário, acho que esta é uma grande oportunidade para o fazeres. Obrigada por assistir e até o próximo. Tchau, tchau!